Olá pessoal, caros alunos, curso de Teologia. Eu estou aqui para fazermos uma observação e ao mesmo tempo fazermos análise do que significa teologicamente a questão do direito, da política, da moral e do pecado, tendo em vista o pensamento de uma catedrática de Harvard, a doutora Judith Scler, ou Sclar, na década de 60, e também tendo em vista o pensamento da catedrática, professora da USP, doutora Marilena Chauí, que aborda a questão do moral, ou da moral e do pecado em relação ao dever cristão. Do ponto de vista teológico, nós podemos nos referir à questão do cruzamento do direito com a moral e com a reflexão ao dever cristão no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 8, que diz: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém delas se utiliza de modo legítimo. É bem enfático aqui a questão da legitimidade da lei. E isso está relacionado com o dever moral cristão, com um reflexo político, porque é da política secular que saem as normas que estabelecem os deveres. Como sabemos, existe na ciência do direito o propósito de separar direito da moral e mais ainda do pecado. Mas essas duas autoras, Judith Sclar e a Marilena Chauí, elas são semelhantes em relação ao pensamento teológico cristão do dever do indivíduo para com o Estado, e também em relação à questão do relacionamento social do homem na vida secular. A Sclar, ela assegura que a lei e a moral têm um cruzamento psicológico. Lei e moral, ou direito e moral, se cruzam, esses dois institutos, porque ambos são de natureza psicológica. O dever aqui
só pode partir se for do indivíduo, ele é pessoal. Porque é o indivíduo que faz um juízo de valor, seja o cidadão comum, seja o advogado, o juiz e o próprio político, ao criar uma norma jurídica, se uma lei é para ele e para os outros obrigatória, do ponto de vista de sua validade. Isso tendo em vista a finalidade da lei, que é social, ela é objetiva e é coercitiva. E ela parte de uma instituição estatal que se isola do indivíduo. Mas o dever mesmo de sua observância, ela parte e só tem eficácia se partir do indivíduo. Porque é o indivíduo que faz o juízo de valor se deve ou não obedecer determinada lei. E segundo aqui diz Timóteo, diz o seguinte, que a lei é boa se alguém dela se utiliza legitimamente. Essa legitimidade aqui tem muito a ver com o entrelaçamento psicológico que liga a moral e o direito. Porque a instituição secular, o Estado, ou o corpo legislativo estatal, como um órgão legiferante, não é dotado de uma individualidade, de uma vontade do ponto de vista psicológico e moral. Porque essa individualidade, ela concorre para um pensamento social, mas o pensamento social não reflete o que o indivíduo pensa e aceita. Porque a finalidade da lei é alcançar o relacionamento social, é objetivo porque não há o elemento psicológico de avaliação, de juízo de valor, ou a lei é válida ou não é válida, e porque ela é dependente do lado coercitivo da norma. Enquanto que a finalidade moral, ela é individual, ela é subjetiva e ela é voluntária. O dever está ligado no foro íntimo do indivíduo. O que a lei faz é tão somente o controle social dos comportamentos individuais. A conclusão que Sklar chega é que a lei lida com o homem em conjunto, que é o social. A moral lida e procura o homem em particular, que é individual. É uma questão de foro íntimo. Então, o direito é mais modesto em suas exigências, insistindo apenas a abstenção do que é proibido, enquanto que a moral requer a realização espontânea dos direitos positivos. E aí voltamos ao que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que a lei é legítima se alguém dela usa de modo legítimo. A legitimidade aqui é que se esta obrigatoriedade de dever, se ela parte assim do consenso do indivíduo para com o grupo social. Se ela parte de quem realmente
pôde estabelecer essa regra de conduta estabelecida na lei, mas ela está ligada intimamente ao foro íntimo de cada indivíduo, porque sabemos que o Estado não tem coração, o Estado não tem uma individualidade do ponto de vista psicológico, porque do ponto de vista psicológico, que é moral, está relacionado diretamente a cada indivíduo. Sabemos assim que a lei procura o homem em conjunto, enquanto que a moral procura o homem em seu particular. É por isso que o direito é mais modesto. Ele insiste apenas a abstenção do que é proibido, enquanto que a moral, ela requer realizações que parte do dever, e isso está no foro íntimo de cada um, de cada indivíduo, as realizações dos direitos positivos. Porque no direito uma outra pessoa pode fazer por nós, mas também o direito, como social que é, objetivo que é, ele não pode nos obrigar ou nos fazer bons samaritanos, cumpridores do dever. Impõe um código geral, generalizado, com um mínimo de moralidade individual, porque a lei é social, tem finalidade social. Então, no direito, outras pessoas podem agir por nós, enquanto que a moralidade somos nós mesmos é que temos que realizar. Tudo isso requer a situação ímpar, única, que exija a escolha direta do indivíduo. O ato de escolha aqui está relacionado à questão do livre-arbítrio do homem, de fazer as suas escolhas, de pender para o bem ou pender para o mal, mas sempre independente de um elemento psicológico chamado o foro íntimo, o juízo de valor que cada um faz ao analisar se determinada norma jurídica lhe é válida ou não. Pois bem, nas questões de foro íntimo, não tem como o direito intervir, por isso ele não tem como nos tornarmos bons samaritanos. Cumprimento do dever, do ponto de vista teológico, ele só pode partir se for de um ser chamado homem. Uma instituição fictícia, ela é apenas um instrumento de uma convenção social que estabelece uma norma de forma objetiva. Sabendo disso, nós entendemos que existe uma diferença grande entre o legalismo, que é a atitude ética sustentada pela conduta moral, que diz ser uma questão de obediência à lei, que essas relações morais ela estabelece de deveres e direitos por uma determinada norma. E isto é um ato político. Isto é um ato que parte do corpo social, porque cada indivíduo abriu mão parte do seu direito e entregou ao Estado. Mas a sua moralidade é de foro íntimo. Ninguém a pode viver no lugar de cada um,
de cada indivíduo, muito menos ao Estado. Visto agora esse ponto de vista do direito, política, moral e pecado, nós vemos aqui como é que a Marilena Chaui vê o pecado e a moral cristã. É de observar que tanto Chaui como Sclar, ela fala que pecado é uma ofensa individual à pessoa, a outro ou a Deus. Significa que pecado é tudo aquilo que fere a palavra ou a vontade de Deus. Pecado é uma imoralidade. Então, se pecado é uma imoralidade, porque parte do indivíduo pela falta do seu dever de cumprimento, de temor a Deus e a sua palavra e respeito ao próximo, a moral cristã, ela se cruza sim com o direito, porque parte do interior, parte do indivíduo, ela tem a origem no homem. Esta moral que desrespeitada é pecado, ela tem origem no homem e não na polis, na cidade, no governo. Por isso que falamos que a moral é questão de foro íntimo, de analisar se um determinado dever deve ser cumprido, estabelecido pela lei, ou não. Chaui, falando isso, ela reconhece que a falta do cumprimento do dever é uma falta moral e está relacionado estritamente à conduta do homem em ferir uma norma espiritual, uma norma cristã do dever, que é temer a Deus, respeitar a sua palavra e também, em decorrência disso, o respeito aos outros, que nós chamamos de amor, que se resume em dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, esse cumprimento do dever, ele é uma virtude aqui do ponto de vista moral. É uma relação direta com Deus, nunca relação com os outros e nem com a polis, o Estado. Esta relação com Deus e com o terceiro depende de Deus. Deus é o único mediador entre cada indivíduo e os demais. E deste amor a Deus decorre todos os deveres secundários na vida do homem. Chaui vê a moral como uma virtude cristã e que, ao seu contrário, configura um pecado, tendo como condições a fé e o amor. Essa virtude depende da fé e do amor cristão. Esta fé é a relação de nossa alma com Deus. E o amor é a responsabilidade da salvação dos outros pela exigência da fé. Quem exerce fé, quem tem a Bíblia como regra de prática e fé, está aqui de olho aqui nesse versículo
de 1 Timóteo 1,8, se essa legitimidade se encontra realmente na lei, diante da observação moral, espiritual cristã. Porque